Olá, prezados alunos, estamos de volta para a nossa matéria, Teologia e Ecologia. Este é o vídeo 3 da nossa aula 6. Muito bem, então dando continuidade, surgiram características no contexto do homem moderno, lá no início do século XVII, perpassando os séculos XVIII, XIX, e ainda essas características perduram até os dias de hoje. Não que sejamos negativistas, mas essas características no contexto do homem moderno e que foram também passadas posteriormente ao longo da história no Ocidente, foram consideradas negativas, produzindo uma alienação em todas as instâncias da existência. O próprio cristianismo foi afetado por interpretações dualistas, até bem antes mesmo da modernidade. Logo já no início dos séculos 3, 4, 5 e por diante, o cristianismo ele foi afetado por interpretações dualistas vindas lá da cultura greco-romana. Não somente o cristianismo, mas até mesmo o mundo científico, tendo como fundamento um sistema de linha cartesiana. Linha cartesiana aqui é linha fragmentada. Deve-se isso a René Descartes, ou Renatus Cartesius, com o seu sistema cartesiano. Claro, não se pode jogar fora os métodos, mas o método cartesiano ele tentou acabar com a metafísica, com a religião. Bom por uma parte para o mundo científico, mas para o mundo religioso não foi nada agradável e nem é. De fato, houve um descompromisso com o ser humano e com o cosmos, originado de pensamentos, como já falei, dualistas, formatando-se pressupostos modernos. Assim, a nossa reflexão tem por objetivo promover a tomada de consciência articuladora e resgatadora através de fundamentos bíblicos que implicam na relação entre teologia e ecologia. A criação é evento separado da reflexão teológica? Eis que se instaura aqui uma dificuldade para que a teologia possa perscrutar as sendas de uma reflexão mais aprofundada acerca desse assunto que é vital para a própria teologia. Porque afinal existe algo e não muito antes nada. E em relação ao nada que foi transformado, aparecem os 3 reinos, ou quem sabe aí a biologia moderna trate de 5 reinos: mineral, vegetal, animal, e suas classificações segundo os relatos da criação de Gênesis 1 e 2. Pude identificar em pesquisas na área da biologia aqui a existência de os 5 reinos da natureza. Aí você vai pesquisar sobre isso e vai encontrar aí alguns artigos científicos sobre os reinos da natureza. Bem, sobre o ser humano, nesse cenário todo especial, surge, especial que eu digo a criação, surge o homem, a mulher, o ser humano criado à imagem
e conforme a semelhança de Deus, do Deus triuno, Gênesis 1, 26 e 27. Pois a teologia trata logo de início de que a criação não é obra do acaso, mas de um Deus criador. Sendo obra de Deus, pode-se refletir que o Deus que cria é o Deus que salva, que cuida daquilo que estabeleceu. Bem, a criação pode ser considerada separada da própria redenção do ser humano? Fala-se muito da redenção do humano, mas não se fala muito da redenção da criação que geme e aguarda a plena revelação dos filhos de Deus. Pode isso? E disse Deus, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Portanto, o homem, o ser humano, é macho e fêmea. Deus cria o ser humano. Este, dotado de liberdade, se recusa a obedecer ao Criador e abusa do seu semelhante, através do mau uso da liberdade, cometendo uma transgressão. Depois, Deus cria um plano de redenção e o ser humano é salvo? Ou a própria redenção já estava presente, representado lá pela árvore da vida? Será que o homem teve o poder de estragar o plano de Deus e depois ser salvo? E ainda mais, é somente o homem que é salvo? E a criação? Tem ela parte também na redenção? Tudo indica que a teologia tem de refletir e aprofundar as suas reflexões. O problema da abordagem teológica, ao ser considerado uma abordagem mais consistente acerca da reflexão teológica no que concerne à problemática da criação e salvação, quanto ao discurso teológico, é de vital importância considerar que, de acordo com a fé judaico-cristã, a doutrina da criação é, no sentido verdadeiro, doutrina de Deus, uma forma de confissão de Deus como origem de todas as coisas, que ao mesmo tempo quer ser destino do Criador, que ao mesmo tempo quer ser salvador e consolador. Por muito tempo, o ensino da igreja protestante, por exemplo, esteve distanciado da temática da criação e dos assuntos relacionados à ecologia. Os ensinos eram direcionados a fim de que somente se compreendesse em seu contexto uma salvação desintegrada, considerando a alma em detrimento do corpo. Salve-se a sua alma, porque o corpo para nada mais presta. Era uma certa pregação de perfil dualista espiritual, de um certo espiritualismo que distanciou muitos da própria revelação, da própria instituição chamada a eclesia ou a igreja. Um ensino assim apresenta-se sob a forma de uma linha gnóstica, responsável pela reflexão de uma salvação desintegrada do corpo. Em sua forma mais primitiva, o gnosticismo desapareceu quase totalmente no final do século II, época em que emergiu o maniqueísmo, tendência de dividir o mundo entre o bem e o mal.
Portanto, o cristianismo ele foi afetado por interpretações dualistas. Já falei aqui do gnosticismo, que nega a corporeidade, prima pelo espírito e nega a corporeidade à matéria. A matéria para o gnosticismo é má, porque a matéria foi criada por um deus mau, o demiurgo lá de Platão. E o espírito é bom, porque foi criado por um Deus bom. Entre esses dois mundos há um choque muito grande. Eu tenho um vídeo, você pode consultá-lo, sobre a cosmovisão de Platão. Você pode investir um pouquinho do seu tempo e ver a cosmovisão de Platão, ou cosmovisão platônica. Está aí no canal no YouTube. Então, se o gnosticismo nega a corporeidade, o maniqueísmo afirma haver duas forças antagônicas, duas forças que se chocam, porque, segundo Mani, lá no século III, o mundo, tudo que existe, foi criado do embate entre duas forças, o bem versus o mal. Portanto, já existe na materialidade, na existência, o bem e o mal. Eles coexistem. São duas forças antagônicas. E isso foi passado para o cristianismo. Percebe-se também que outro problema seja causa de transtorno para a reflexão teológica, que é o panteísmo. Do lado da ciência, pode-se verificar o sistema cartesiano, que é a base fundamental da modernidade, no sentido de separar mente e espírito. Da mesma forma, apenas se afirma teoricamente um Deus criador e salvador como confissão que somente sai no sentido da fala, sem compromisso radical com a prática ensinada pela revelação bíblica e pela tradição teológico-eclesial. O panteísmo confunde Deus com a natureza e a natureza com Deus. Para o panteísta, tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é um problema sério. O panteísmo, como já falei, confunde o Criador com a criação. Se alguém chegar para você e afirmar você é Deus, é porque essa pessoa é panteísta. E vem depois o cartesianismo, que foi passado pelas universidades, na escola há muito tempo atrás. O cartesianismo ele fragmenta, ele analisa as partes sem se preocupar com o todo. Então isso são articulações de dissociações que foram passadas filosofias ao longo desses séculos, onde, por exemplo, separa-se a igreja do Estado, separa-se a igreja do mundo, o mundo jaz no maligno, esse mundo não presta. Tem pessoas que afirmam que até o universo vai ser destruído por causa do pecado do homem. Ora, nós estamos chegando ao final desse vídeo, mas não da aula. E na próxima aula vamos continuar a falar sobre essas articulações de dissociações. E talvez algumas palavras aqui, alguns assuntos, careçam mesmo de uma exploração, de uma pesquisa por parte daqueles que estudam. Então lanço sobre vocês agora esta responsabilidade de pesquisarem sobre essas temáticas que acabei de mencioná-las. Então, na aula 7 nós daremos continuidade, portanto, à nossa matéria e também falando sobre essa problemática e depois trazendo a lume uma nova consciência para que tenhamos uma visão melhor a partir da revelação bíblica e da nossa tradição cristã. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, até a aula 7.